das fábulas de Esopo. Os bois e o eixo. Enquanto os bois puxavam a carroça, o eixo rangia. Então eles se voltaram e lhe disseram: Ei, meu caro, nós carregamos todo o peso e você é que fica resmungando? O bode e a videira. Enquanto um bode comia os brotos no renovo da videira, esta lhe disse: Por que você me danifica? Será que não há mais relva? Mesmo assim, fornecerei todo o vinho de que precisarem quando você for imolado. O bigato e a serpente. Havia uma figueira à beira do caminho. Um bigato avistou uma serpente dormindo e ficou com inveja de seu tamanho. No desejo de igualar-se a ela, ele se colocou a seu lado e foi tentando esticar-se até que, sem dar conta, passou dos limites e arrebentou-se. As abelhas e o pastor. No oco de um carvalho, as abelhas fabricavam mel. Um pastor encontrou-as casualmente e decidiu pegar uma porção do mel. Mas elas, vindo daqui e dali, puseram-se a voejar em volta dele e com seus ferrões o fizeram recuar. Vou embora, disse por fim o pastor. Não preciso de mel se tenho que dar de cara com abelhas. Os adúlteros. O homem saía à noite para encontrar-se às escondidas com uma mulher, com quem mantinha uma ligação adúltera. Ele se fazia reconhecer por meio de um sinal. Sempre que chegava a casa, latia como um cãozinho, para ela abrir-lhe a porta. Fazia isso todas as vezes. Mas outro homem, que a cada anoitecer o via percorrendo aquele trajeto, atinou com a patifaria dele e uma noite pôs-se a segui-lo de longe, em segredo. O adúltero, sem desconfiar de nada, chegou à porta e agiu como de costume. O sujeito que o seguia assistiu a tudo e voltou para casa. Mas na noite seguinte levantou-se, dirigiu-se antes que o outro para a casa da mulher adúltera e soltou latidos feito um cãozinho. E ela, segura que era o amante, apagou a lamparina para que ninguém ouvisse e abriu a porta. Ele entrou e se deitou com ela. Pouco depois, o amante chegou e pôs-se a latir do lado de fora como um cãozinho, segundo o costume. O sujeito que estava acomodado lá dentro, ao notar o outro latindo lá fora como um cãozinho, pôs-se ele próprio a soltar latidos dentro da casa com uma voz forte, como se fosse um cão enorme. Então, o que estava lá fora compreendeu que lá dentro havia um bem mais forte que ele e foi-se embora. A águia flechada. Pousada no alto de um rochedo, uma águia tentava avistar lebres para caçar. Quando foi atingida por um arqueiro, a flecha varou seu corpo e o entalhe com as penas estancou bem diante de seus olhos. Ao vê-lo, ela disse: E tenho ainda outro desgosto, estar morrendo por causa de minhas penas. O alforge, quando outrora Prometeu moldou os homens, pendurou neles 2 alforjes, um cheio de vícios alheios e o outro repleto de vícios pessoais, acomodando na frente o primeiro e prendendo atrás o segundo. Disso resultou que os homens enxergam num relance os vícios dos outros, mas não notam os próprios. A andorinha e a gralha. Uma andorinha competia em beleza com uma gralha, quando esta lhe retrucou: a sua beleza floresce na estação da primavera, enquanto meu corpo continua resistente também no inverno. O arqueiro e o leão. Quando um arqueiro experiente foi caçar no alto de uma montanha, todos os animais puseram-se em fuga. Mas um leão desafiou-o para uma luta. E o arqueiro, após disparar a flecha e acertar o leão, disse: primeiro, veja como é meu mensageiro. E depois, também eu vou atacar você. O leão, ferido, estava prestes a fugir em disparada, quando uma raposa lhe sugeriu que tivesse calma e não fugisse, mas ele retrucou: de jeito nenhum você vai mudar meu rumo. Se ele tem um mensageiro penetrante assim,
O que farei se ele vier em pessoa me atacar? O assassino. Um assassino pôs-se a fugir, perseguido pelos parentes da vítima. Ao chegar às margens do rio Nilo, um lobo investiu contra ele. Apavorado, subiu numa árvore e se escondeu ali, quando avistou uma serpente avançar em sua direção. Deixou-se então cair no rio e foi devorado por um crocodilo. Os bens e os males. Os bens, por serem frágeis, foram perseguidos pelos males e subiram aos céus. Lá, perguntaram a Zeus como é que deveriam se comportar entre os homens. Zeus, então, disse-lhes que não ficassem todos juntos no meio deles, mas que se acercassem deles um por vez. É por isso que os males se aproximam dos homens continuamente, pois vivem perto deles. Os bens, ao contrário, o fazem mais esparçadamente, pois descem do céu. Os bois e o leão. 3 bois viviam a pastar sempre juntos, mas um leão que desejava comê-los e não conseguia, porque eles viviam em concórdia. Indispôs um contra o outro por meio de falsos discursos e separou-os. E assim, como os encontrou isolados, devorou um por um. O burro festeiro e o dono. Uma pessoa tinha um cão maltês e um burro, mas vivia sempre mimando o cão. Desse modo, se ia jantar fora, trazia algum bocado para lhe atirar quando o cão vinha a seu encontro, abanando o rabo. Certa vez, o burro, enciumado, correu ao encontro do dono e, ao saltitar, deu-lhe um coice. Então o dono perdeu a paciência e ordenou que, debaixo de pancadas, ele fosse levado para ser preso na estrebaria. O burro doente e o lobo médico. Em visita a um burro adoentado, um lobo começou a apalpar o corpo dele, ao mesmo tempo em que indagava quais partes doíam mais. E respondeu o burro: essas que você está apalpando. O burro e as cigarras. Ao ouvir cigarras a cantar, um burro ficou deleitado com tão melodiosa voz e perguntou-lhes, com inveja, de que elas se alimentavam para emitir uma voz como aquela. Orvalho, responderam elas. Ele ficou esperando o orvalho e morreu de fome.